Olá, viajante curioso! Hoje vamos falar sobre os Illuminati, a sociedade secreta que há séculos é apontada como a mente oculta por trás de impérios, revoluções e da própria ordem mundial. Desde o início dos tempos modernos, o ser humano sempre acreditou que forças invisíveis movem o mundo, que por trás de reis, papas e presidentes há algo maior. Algo que não aparece nas manchetes, mas decide o destino da humanidade. E é nesse ponto que nasce o mito, ou a realidade, dos Illuminati. Tudo começa em 1º de maio de 1776, na Baviera, atual Alemanha. Um professor de direito canônico chamado Adam Weishaupt decide criar uma sociedade secreta. O objetivo? Libertar a humanidade das amarras da Igreja e dos governos autoritários, guiando o mundo pela razão e pelo conhecimento. Ele a chama de Ordem dos Illuminati da Baviera. O nome vem do latim Illuminatus, aquele que é iluminado. Mas ao longo dos séculos, essa luz se tornou algo bem mais sombrio. A princípio, a ordem cresceu rápido. Intelectuais, nobres e pensadores se juntaram a ela. Era um movimento que pretendia mudar o mundo, combater o obscurantismo e guiar os homens pela sabedoria. Mas o poder, como sempre, corrompe. Logo, os Illuminati começaram a ser vistos como uma força perigosa, infiltrada nas universidades, nas cortes e nas instituições religiosas. Em 1785, a Baviera proibiu oficialmente a sociedade. Seus membros foram perseguidos e Weishaupt teve de fugir. Mas há quem diga que esse foi apenas o início da conspiração. A lenda conta que os Illuminati não desapareceram, apenas se esconderam. Séculos depois, a ideia ressurgiu, agora misturada com teorias sobre controle mundial, manipulação da mídia, da economia e até da cultura pop. Segundo os teóricos, os Illuminati se infiltraram nos governos, nas grandes corporações e nas indústrias do entretenimento. E, de forma sutil, começaram a moldar a humanidade. Pense nos símbolos. O olho que tudo vê no topo da pirâmide, presente na nota de $1. O triângulo, símbolo da perfeição divina. O compasso e o esquadro, herdados da maçonaria. Tudo parece estar conectado. Será coincidência ou uma mensagem oculta deixada à vista de todos? Acredita-se que os Illuminati tenham um plano de longo prazo, o chamado Nova Ordem Mundial. Um projeto que visa unificar governos, moedas, religiões e até pensamentos sob um único domínio global. Uma ordem onde poucos controlam tudo e a liberdade é apenas uma ilusão. Os estudiosos que se aprofundaram nesse tema relatam padrões estranhos. Famílias como os Rothschild, Rockefeller e Morgan, sempre associadas ao poder financeiro. Políticos e presidentes que juram lealdade a causas misteriosas. Artistas e celebridades que exibem símbolos ocultos em videoclipes, palcos e tatuagens. Tudo parece orquestrado por uma força invisível que dita o que devemos consumir, admirar e temer. Alguns dizem que cada guerra, cada crise econômica, cada nova tecnologia global é um passo calculado para consolidar esse domínio. O controle não seria apenas político, mas mental. Há relatos de manipulação de informações, de tecnologias capazes de influenciar o comportamento humano, de experimentos sociais feitos em larga escala. As redes sociais, segundo essas teorias, seriam uma ferramenta perfeita dos Illuminati, uma forma moderna de vigiar e moldar a consciência coletiva. E o mais assustador, eles fariam tudo isso em nome da iluminação. Mas há uma dualidade. Enquanto uns acreditam que os Illuminati buscam o mal, outros dizem que são uma força neutra, ou até benéfica, cujo objetivo seria conduzir a humanidade à evolução espiritual. Uma elite oculta de seres despertos, guiando discretamente a história.
Alguns pesquisadores apontam que o termo Illuminati se tornou um rótulo genérico, usado para tudo o que não conseguimos explicar. Mas, e se houver um fundo de verdade? E se realmente existir um grupo que, em silêncio, manipula o curso da civilização? A conexão entre os Illuminati e a maçonaria é outro ponto de mistério. Alguns historiadores afirmam que Weishaupt teria se infiltrado na maçonaria para recrutar membros e expandir sua ordem. E é curioso notar como os símbolos maçônicos, o olho, o triângulo, o templo, se repetem nas representações dos Illuminati. Durante o século XIX, sociedades secretas se multiplicaram pela Europa. Rosacruzes, templários modernos, alquimistas, todos compartilhavam um mesmo ideal: alcançar a iluminação e o poder supremo. Os Illuminati, no entanto, pareciam um passo além. Mais discretos, mais influentes, mais temidos. No século XX, a teoria ganhou fôlego com a ascensão dos meios de comunicação. Livros, filmes e documentários passaram a retratar os Illuminati como uma fraternidade que comanda o mundo das sombras. Obras como Anjos e Demônios, de Dan Brown, reacenderam o interesse popular e logo a palavra Illuminati virou sinônimo de conspiração global. Mas a verdadeira força dessa ideia está na sua capacidade de se adaptar. Hoje, os Illuminati não precisam mais se esconder em cavernas ou castelos. Eles podem estar em salas de reuniões, estúdios de cinema, empresas de tecnologia e até nas redes sociais, disfarçados sob o véu da normalidade. Há quem diga que seus rituais ainda acontecem em locais secretos, sob símbolos antigos. Reuniões onde se decidem rumos econômicos e estratégicos globais. E o ingresso não se compra, é conquistado por influência, riqueza ou poder. Muitos artistas já foram acusados de pertencer à ordem: Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Rihanna e até políticos de renome mundial. Alguns, brincando com o mito, reforçam os símbolos: o triângulo com as mãos, o olho coberto, referências em clipes e shows. Mas outros garantem: há algo mais profundo. Mensagens ocultas, pactos silenciosos e uma rede de controle simbólico sobre as massas. E se você parar para pensar, tudo está à vista. A música que toca no rádio, a propaganda que você vê, os filmes que emocionam, os discursos que viralizam, nada parece ser por acaso. Tudo parece ter um propósito maior. Há registros de figuras históricas que supostamente pertenceram à ordem. Filósofos, banqueiros, generais, papas e até cientistas. A própria ciência moderna, dizem alguns, teria sido moldada pelos Illuminati para conduzir a humanidade ao racionalismo, afastando-a da fé e tornando-a mais fácil de controlar. Outros acreditam que eles possuem conhecimento proibido, segredos sobre energia livre, manipulação do tempo, vida extraterrestre e até imortalidade. Que o verdadeiro iluminado é aquele que detém a sabedoria absoluta e a usa não para libertar, mas para dominar. E no centro de tudo há o olho que tudo vê, símbolo da vigilância eterna. Um olho que observa o mundo de cima da pirâmide como se dissesse: nada escapa ao nosso controle. E talvez nada escape mesmo. O curioso é que, quanto mais tentamos provar a existência dos Illuminati, mais ela se torna intangível. Como se a própria dúvida fosse parte do plano. Enquanto alguns gritam, eles existem, outros zombam. E nesse caos de crenças e negações, a verdade continua oculta, como sempre esteve. No fim, talvez o segredo dos Illuminati não seja o poder, mas o mito. A capacidade de fazer com que milhões de pessoas falem sobre eles, temam-nos, procurem por sinais e enxerguem conspiração em tudo. E assim, silenciosamente, eles continuam influentes, porque vivem nas sombras da nossa própria mente. Então, viajante curioso, os Illuminati realmente existem? Ou somos nós
com nossos medos e desejos de encontrar um culpado oculto que os mantemos vivos. Talvez a verdadeira iluminação não esteja em descobrir quem controla o mundo, mas em entender porque precisamos acreditar que alguém o controla. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Se essa história te deixou arrepiado, assine o Mergulho Desconhecido e continue explorando os segredos que o mundo insiste em esconder.